Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar os famosos públicos semelhantes no Facebook Ads. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Fala, estrategista! Para quem não me conhece, meu nome é André, sou estrategista de marketing digital. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te passar um recado bem rápido. Se você gosta de vídeos relacionados ao assunto marketing digital, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda terça e quinta eu posto vídeo novo por aqui. E toda quarta-feira às 15 horas eu faço uma live me aprofundando em algum assunto específico. Mas aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso te explicar o que são os públicos semelhantes. O público semelhante, ele é um público que tem alguma semelhança com algum público seu. Tá, André, não entendi, me explica isso de uma forma mais clara. Imagina o seguinte, você, hoje, tem pessoas que frequentam o seu site, que são seus clientes, que, sei lá, vão à sua loja, e você tem os dados dessa pessoa, como e-mail e telefone. Esses são os dados principais. Então você tem clientes, você tem públicos, e esses públicos são públicos personalizados. Por quê? Porque o que seria o que é um público personalizado? Por exemplo, ele é um público personalizado porque ele é um cliente, é um público de clientes seus. Ou ele é um público de pessoas que vão até sua loja. Ou ele é um público de pessoas que adicionaram um item ao carrinho do seu e-commerce. Um público de pessoas que clicaram na página de saiba mais do seu site. Isso são públicos personalizados, porque não são públicos genéricos, eles têm uma categorização. Então, vamos voltar aqui para a ideia do cliente. Você tem lá um público de clientes seus que, para comprar de você, tiveram que cadastrar o e-mail e o telefone em alguma página ou diretamente com você, no caso de você ter uma loja física, por exemplo. Tendo esses dados em mãos, de e-mail e telefone, você consegue levar esses dados, colocar dentro do Facebook Ads ou do Meta Ads, né, para quem conheceu a ferramenta mais recentemente, e a ferramenta vai conseguir, através do e-mail e do telefone, puxar os dados dessas pessoas. Por quê? Como é que ela faz isso? Quando você vai criar uma conta no seu Facebook ou uma conta no seu Instagram, o Meta, né, a plataforma, ela pede um telefone ou um e-mail. Então ela sempre vai atrelar a sua conta ou a um e-mail ou a um telefone. Você imputando esses dados na ferramenta, ela vai conseguir descobrir quem é o dono da conta daquele número de telefone X que você colocou. Tendo isso em mãos, ela vai conseguir traçar todos os dados, tudo que você faz dentro da plataforma. Então ela foi lá, ela viu lá o número XYZ, por exemplo, o número de telefone XYZ, e ela descobriu que esse número de telefone é do Joãozinho. Beleza. Aí ela foi lá e analisou o perfil do Joãozinho. Viu que o Joãozinho gosta de ver conteúdos relacionados a finanças, a empreendedorismo, a marketing digital, enfim, um monte de coisa. Beleza. Ela já traçou o mapa, ela já entendeu todas as características do Joãozinho. Até agora, a gente criou um público personalizado. O que é o público semelhante? É quando você pega essas características do Joãozinho e fala para o Meta Ads o seguinte: Meta Ads, tá vendo o Joãozinho? Eu quero um cara parecido com ele. Você consegue me entregar? Ele vai analisar as características do Joãozinho e vai tentar buscar pessoas com essas mesmas características ou mais próximas possíveis para você poder fazer anúncios. Então isso é público semelhante. É um público que ele tem uma força enorme. Porque imagina, você tem lá uma lista de clientes com características X. Se você criar um público semelhante dessa lista, você vai começar a fazer anúncios para pessoas que podem ser seu cliente, porque elas também têm essa característica X ou características muito próximas a essa. Então é uma forma de você facilitar esse seu trabalho de aquisição de novos clientes. Então basicamente é isso, essa é a explicação técnica. Vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Então vem comigo para a tela do meu computador para você poder entender melhor. Bom, a gente está aqui na tela do meu computador, eu estou aqui no meu Meta Business Suite. Para a gente entrar na aba de públicos e conseguir criar os primeiros públicos semelhantes aqui do nosso vídeo, é muito simples. Você vai clicar aqui em todas as ferramentas e vai vir aqui em publicidade, tá vendo? Na aba público, você vai clicar nela e aqui é a nossa aba de públicos. Eu tenho alguns públicos criados aqui, talvez se você não tiver nenhum público criado, você não vai estar vendo nada aqui desse lado direito. Eu só quero deixar uma coisa clara para você. Para você criar um público semelhante, antes de tudo você precisa de um público personalizado. Até porque o público semelhante, ele é um público que é semelhante a outro público. Então você precisa ter públicos criados, públicos salvos. Caso você ainda não tenha visto a minha aula de públicos personalizados aqui no YouTube, eu vou deixar 2 vídeos aqui no card. Um de um vídeo curto, um vídeo rápido de 15 minutos, para você poder entender mais ou menos como funciona. E outro foi uma live que eu fiz na semana passada, completaça sobre esse assunto. Vou deixar os dois aqui para você poder estar assistindo e entendendo melhor como é que funciona isso. Mas enfim, você vai ter aqui os seus públicos criados. É muito importante que você tenha o pixel do Facebook instalado dentro do seu site, porque uma das formas de você criar públicos semelhantes
é pegando pessoas que executaram alguns eventos específicos através do seu pixel. Se você também não sabe nada sobre o pixel, eu vou deixar uma live e um vídeo aqui também para você poder estar assistindo. Mas enfim, vamos lá, vamos clicar aqui em criar público, aí você vai ter aqui público semelhante. Vou clicar aqui em público semelhante e a primeira coisa que ele vai pedir para a gente é selecionar uma fonte de público semelhante. Você pode criar uma fonte do zero, que é caso você não tenha nenhum público salvo, ou você pode clicar aqui e pegar todas as fontes que você tem disponíveis. Por exemplo, ó, eu tenho públicos de catálogo, eu tenho públicos do meu e-book, eu tenho públicos da minha aula, eu tenho aqui, ó, públicos do meu Pixel. Eu vou clicar aqui em outras fontes, eu vou ter outros públicos aqui, ó. Aqui vai ser os públicos personalizados, quer ver? Ó, aqui embaixo, ó, 30D engajamento no Instagram, público que engajou no Instagram, público que engajou na minha página do Facebook. Eu vou pegar aqui um público bem conhecido, que é o público de lista de clientes. Vou pegar esse público aqui, que esse é um dos mais comuns que a gente cria públicos personalizados. Uma lista de clientes, como eu ensino na aula de público personalizado, é uma lista de e-mails ou de telefones de clientes seus. Então eu vou pegar essa lista, eu vou criar essa lista com os clientes que eu tenho e vou criar um público semelhante a essa lista, como eu te falei. Vou criar um público que tem características parecidas a essa lista. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, depois que a gente selecionou a fonte do público semelhante, agora a gente vai selecionar a localização desse público. A gente pode colocar a localização igual a gente faz nas campanhas do MetaAds. Brasil, São Paulo, uma região, não importa. Eu vou colocar aqui a nível Brasil, ó. Brasil, eu quero pegar públicos que estão a nível Brasil, mas você pode segmentar. E aqui embaixo é onde está a grande diferença do público semelhante. Você está vendo aqui, ó, que tem um marcador que vai de 0 a 10%. Esse marcador, quanto mais próximo do zero, né, no caso entre 0 e 1, quer dizer que o público ele tem semelhanças demais com essa fonte aqui. Então, quanto mais próximo entre 0 e 1, quer dizer que ele é o mais semelhante possível a essa lista aqui. Quanto mais longe do 0 e 1, por exemplo, 1 e 2 ou 0 e 2, quer dizer que ele tem menos semelhanças com essa fonte aqui. Então aqui você consegue criar público semelhante, por exemplo, de 0 a 2%, de 1 a 2%, de 2 a 3%, deixa eu ver, de 2 a 3%. Só que quanto mais você se distancia do 0 e do 1, menos semelhante ele é com a sua fonte principal. Digamos o seguinte, ó, vamos supor que você tem o Joãozinho que tem a característica X, Y e Z, certo? Aí você vai criar um público aqui, ó, de 0 e 1%. O público de 0 e 1%, ele é pequeno, porém é um público que tem a característica X e Y, só não tem a Z. O público de 1 e 2%, ele vai ter a característica X, por exemplo. O público de 2 e 3%, ele vai ter, sei lá, meio X, por exemplo. Então ele vai ter cada vez menos características. Porém, se você abranger isso aqui, o seu público semelhante vai ser cada vez maior. Eu dei uma representação bem simples, mas é claro que na prática as pessoas têm muito mais interesse, têm muito mais características, e quando você vai de 0 a 10%, as pessoas vão ter características parecidas sim, até porque ele leva em consideração idade, gênero, região, enfim, entre outras coisas. Então, quanto mais próximo do 0 e 1, mais semelhante ele é. Quanto mais distante, menos semelhante ele é. E você consegue criar semelhanças partidas. Tá vendo? Eu coloquei de 0 a 3. Então você consegue colocar de 0 a 1, de 1 a 2. Então você consegue criar semelhanças partidas. Meio que particionar isso aqui. Se você vir aqui, ó, tá vendo? Ó, seleciona o tamanho do público, ó, número de públicos semelhantes. Você consegue criar vários públicos. Por exemplo, eu quero criar 6 públicos. Ele vai quebrar isso aqui, ó, em 6 públicos distintos com 6 semelhanças distintas. Mas isso aqui, como eu te falei, tudo tem a ver. Vou voltar aqui para com a proximidade de semelhança entre esse público aqui e o público base. Beleza? Então eu vou colocar aqui de 0 a 1, que é o mais próximo, você pode escolher o que você quiser. E só deixar uma coisa clara. Por que as pessoas criam públicos abrangentes? Porque, cara, quando você cria essa abrangência, é uma forma de você impactar pessoas que talvez você não impactaria, né, nos seus anúncios, mas que tem alguma semelhança com os seus clientes. Então, por exemplo, tem muita gente que opta apenas pelo 0 e 1, por ele ter muita proximidade. Beleza, ele é muito funcional. Provavelmente você vai conseguir fazer muitas vendas para esse público se você tiver uma lista de clientes bem recheada, uma lista de clientes com bastante dados. Mas você não tem que ficar só no 0 e 1, você tem que ir para o 1 e 2, para o 2 e 3, para o 3 e 4, porque é uma forma de você pegar um público mais frio, porém não tão frio quanto um público de captação aberta. Porque esse público de 2 e 3, por mais que ele não tenha tanta semelhança quanto o de 0 e 1, é um público que tem algumas semelhanças com a sua fonte. Então é uma forma de você captar pessoas frias, mas não tão frias quanto uma captação natural, que seria com base nos interesses que você coloca ali nos públicos salvos. Mas beleza, eu vou criar aqui, vou colocar criar público, ele vai criar um público semelhante. Pronto, eu criei esse público. No caso, eu tive que criar aqui de um outro público aqui, de um outro público base. Eu criei aqui de um engajamento no Instagram 180D.
porque o público semelhante de lista de clientes que eu criei só tinha um e-mail, que foi um público que eu criei inclusive na minha live. Se você não assistiu a minha live, eu deixei aqui no card para você poder estar assistindo. Mas você pode criar semelhantes de tudo quanto é coisa. Então você pode vir aqui de novo, ó, público semelhante, selecionar uma fonte. Você pode colocar outras fontes que você bem entender. Você pode vir aqui, ó, por exemplo, vai ter fontes do seu Instagram, do seu Facebook. Você seleciona, por exemplo, de vídeo view, seleciona aqui a fonte, seleciona aqui a região, só um adendo. Eu falei uma besteira, eu falei que você pode selecionar regiões por cidade e por bairros específicos. Na verdade não, aqui é só país. Então você vai colocar aqui Brasil. Eu falei, eu quero até corrigir essa informação que eu passei. Essa divisão de regiões você vai fazer direto na campanha. Aqui no público é só o país. Você vai colocar aqui o país, vai colocar o número de públicos, se você quer criar um só, se você quer criar vários, e você vai colocar aqui a proximidade e semelhança. Vem aqui, cria o público, pronto. Público criado. Aí tá bom, André, como é que eu uso esse público agora na prática? Para você usar esse público, é só você ir lá no gerenciador de anúncios e criar uma campanha com esse público. Vou te mostrar como é que funciona. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em criar uma campanha, vou criar uma campanha de engajamento mesmo, vou clicar em continuar, configuração de engajamento manual. Não vou te ensinar a criar uma campanha, porque eu tenho vídeos aqui no canal esse ano. Mas enfim, aqui na etapa de conjunto de anúncio, a gente vai descer, vamos descer aqui até a parte de público, só para me te mostrar isso na prática. Ó, desce aqui até público advantage, muda para as opções originais, vamos lá, usar público original. E aí ele vai abrir ele vai abrir essa exibição aqui que você está vendo. Aí aqui em cima, ó, na públicos personalizados, nessa lupinha aqui você clica, você vai clicar aqui em públicos personalizados, e ele vai estar aqui, ó, público semelhante. Você pode filtrar aqui só para o público semelhante, ó. Ele vai mostrar todos os semelhantes que você criou. Aí eu posso selecionar aqui, por exemplo, ó, selecionei esse público semelhante aqui, e eu consigo fazer meus anúncios a partir dele. É assim que você cria públicos semelhantes e usa eles dentro das suas campanhas. Bom, sobre público semelhante é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até um próximo vídeo. Um forte abraço e fui. Valeu!